Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do OAB Cascavel Cast, esse espaço da subseção em que nós tratamos dos assuntos do direito, da comunidade em geral, sempre perto de você que nos acompanha no seu aplicativo preferido, também pelo YouTube e redes sociais da OAB Cascavel. Estou recebendo convidados super especiais hoje aqui para a gente falar de um tema super importante, uma iniciativa que tem dado certo. E primeiro eu vou apresentá-los e agradecer a presença de cada um, começando pela doutora Daiane Bertol, que é vice-coordenadora do Núcleo de Escritórios de Advocacia da SIC. Doutora, obrigado pela participação e presença aqui conosco. Obrigada a você e boa tarde a todos. Muito bem. Também agradecendo a presença do querido Edson Franco Júnior, que é consultor do programa Empreender e consultor do Núcleo de Escritórios de Advocacia. Edson, obrigado também pela participação, seja bem-vindo. Obrigado, Marco. E aqui comigo também a doutora Vanessa Milkiewicz, falei certo? Sim, a gente fala rapidinho quando o sobrenome é meio difícil, que dá uma enganada, doutora. Mas a doutora Vanessa, que é líder do Comitê de Educação do Núcleo, e a gente também agradece pela presença conosco. Muito obrigada. Muito bem, e a ideia é a gente bater um papo, já adiantei até pelas credenciais de vocês, sobre o Núcleo de Escritórios de Advocacia da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, em parceria total, com integração total com a OAB Cascavel. E para começar, a ideia é a gente entender e explicar para quem está nos acompanhando como que surgiu, vou pedir para a doutora Daiane explicar, como que surgiu essa iniciativa, né? Essa ideia de formalizar o núcleo, de fazer esse trabalho. Certo. A OAB e a SIC já possuíam vínculos, já possuíam história e parcerias. Aí o que aconteceu? Com a necessidade de criar, de fato, esse núcleo, instituir ele, houveram, então, rodadas de conversa, reuniões e aproximação para fazer um instrumento e criar, de fato, o núcleo. Porque antes só havia parceria, um evento ou outro, um participava, o outro financiava e ajudava e comparecia. E, então, pensando em formalizar o núcleo, começou as tratativas. De início, a OAB até está na matéria que na época o presidente Alex ele citou que ele era contrário, ele falou, não precisa, porque nós temos aí já a OAB já tem aqui as comissões, então não haveria necessidade de realização de um núcleo na SIC. Porém, depois de debate, conversa, ele trouxe ao conselho da OAB Cascavel também para que várias opiniões fossem expostas para aqueles que queriam e os que não queriam. Então, tem uma ideia tradicional de citar assim, não precisaria, porque a OAB já cumpre. Porém, o que veio? A questão de que dentro da SIC se fala de gestão de empreendedorismo. Então, não estaria criando um núcleo para falar de temas jurídicos. Estaria tratando, então, desses outros temas que muitas vezes o advogado ele não tem na formação dele. Aí surgiu o insight, a ideia, o Alex concordou e conseguimos fazer, então, esse núcleo, instituir ele oficialmente por um instrumento, criamos lá uns termos de parceria e houve o lançamento aqui na OAB Cascavel, na época. E trouxemos, então, autoridades, advogados, veio o senhor Ciro, da SIC, que é o presidente, o doutor Blasius, que será o próximo presidente, que é o vice, que lá tem essa questão de hierarquia, né? E da OAB veio também o representante, né, o presidente da OAB, o doutor Alex. Eu estive presente naquela oportunidade, porque eu sou presidente do Conselho de Ética da OAB Cascavel. E então trouxemos esses representantes e instituímos, inauguramos, é inédito, isso vem de um programa que depois o Edson pode falar muito melhor, que ele tem mais propriedade, que é o programa Empreender. Na Europa, a gente sabe que é um programa de sucesso e aqui em Cascavel temos já núcleos de sucesso e a gente quer fazer também o dos escritórios de advocacia, um núcleo para os advogados aprenderem aí, para os seus escritórios estar aí também dentro de uma instituição importante. Então, é para fortalecer essas duas instituições e dentro da questão ética também, cumprindo com tudo que tem que ser cumprido para que tenha esse núcleo sem nenhuma afronta à legislação, o que o Estatuto da Advocacia institui. Então é isso a ideia inicial, legal. Não sei se... E até mesmo, né, até antes de passar para o Edson explicar um pouquinho sobre o formato, a metodologia, eu me recordo que um dos primeiros episódios aqui do podcast foi com o presidente Ciro
e com o presidente Alex. E ainda inexistia o núcleo, mas justamente já existia essa proximidade, essa parceria até de convivência no G8, em algumas atuações em prol da sociedade, né? Então, acredito que isso deve ter pesado muito nessa sinergia institucional que facilitou que as conversas avançassem, né, doutora, de uma maneira madura para ter um resultado. E daí, fazendo essa consideração, pedir para o Edson explicar, porque às vezes o advogado, a advogada, ou até mesmo quem está nos acompanhando que é da sociedade, desconhece um pouquinho o funcionamento da associação comercial e dos núcleos, né, que é o programa Empreender. Como é que é essa dinâmica? Esse programa de empreendedorismo que a doutora Daiane citou, a SIC foi a primeira associação comercial do estado do Paraná a aderir. Hoje nós temos mais de 30 núcleos ativos, núcleos setoriais, multissetoriais e territoriais. A gente tem até os territoriais, a SIC Norte, a SIC Oeste, a SIC Sul, que empresários daquele setor se reúnem para pautas, para levantar bandeiras junto com o presidente, que nos ajuda a debater assuntos do empreendedorismo dos empresários de Cascavel. E então o núcleo é um dos mais novos do programa, o núcleo de escritório de advocacia. Houve toda essa negociação que a doutora Daiane falou, porque a gente cuidou muito realmente para quem não era a favor com as demandas de questões éticas da OAB, por isso que a presidente do Tribunal de Ética, do Conselho de Ética está conosco também, para a gente realmente cuidar com isso. Então, o núcleo está nesse formato. Como a doutora Daiane também citou, ele é um programa internacional, então a gente trouxe ele de fora e hoje ele é o programa de empreendedorismo, o maior programa de empreendedorismo do Brasil, que nada mais é que reunir profissionais de um mesmo setor para debater projetos, para trazerem até as suas dores, que geralmente são as mesmas, mas não tem esse momento de troca. Então, nós temos núcleos na SIC, para eu dar exemplo, a SIC Jovem, a SIC Mulher, núcleo de arquitetos, núcleo de negócios em alimentação, sempre juntando profissionais de um mesmo setor. A base do programa é esse. E, lógico, existe toda uma metodologia, regras, burocracias, como sempre. Então, ele se assemelha com a comissão, quando eu preciso explicar para algum advogado. Falo, é parecido, só que com muito mais regra, metodologia, processo. Inclusive, o Alex, eu lembro muito, falando do Dr. Alex, que falou, nós também vamos aprender muito com vocês. Dos nossos eventos que vocês fazem, a gente também quer aprender. Dessas metodologias que vocês têm, que vocês seguem muitos protocolos. Então, tá muito bacana acompanhar esse núcleo aí, a evolução. A gente já trouxe pautas importantes para esse ano, que a doutora Vanessa depois pode falar. E para o ano que vem, o planejamento também já está sendo construído. E convidamos até advogados e advogadas aqui da subseção a participar do núcleo conosco. No final, eu explico certinho como que funciona esse processo. Edson, eu queria colocar um ponto interessante de como que foi buscado as opiniões de formação, né? Como foi democrático, você lembra? Desde a primeira reunião, a gente fez aquela reunião chamando os advogados para ouvir primeiro essas questões aí. Na sua fala, você trouxe, daí eu me recordei bem disso, que houveram reuniões que antecederam a formação para chamar, se foram muitas, de fato. Então, é muito, muito legal a gente trazer isso e deixar aqui registrado que foi um trabalho que buscamos democrático mesmo, ouvindo todo mundo, ouvindo todas as partes para chegar nesse núcleo tão especial que a gente tem um carinho tão grande. E aproveitar também, eu quero mandar um abraço nesse momento para a Mari, que ela é uma idealizadora, uma sonhadora do projeto. Ela é ela que preside lá, que coordena o núcleo, né? Eu sou só vice. Vice-ex, você sabe, né? Não serve pra nada. Brincadeira à parte, a gente faz às vezes, né? Então, um abração pra Mari. E estamos aí trabalhando nesse projeto que foi muito... É um trabalho de time, né? Isso, foi. A doutora Foram Mari fala muitas que... mãos, muitas mãos. Muitas. E a doutora Mari, como é presidente da Comissão de Métodos Adequados de Solução de Conflito aqui também, usamos muitas técnicas de mediação para isso acontecer. Então, essas reuniões que a doutora Daiane citou foram reuniões de sensibilização, que a gente chama, que também está no nosso protocolo da SIC. Várias, aí reuniões entre presidências, entre diretorias, entre conselhos, e aí chegamos no nosso termo de parceria. Como a doutora Daiane citou, já eram instituições muito parceiras. Até os presidentes da OAB eram nossos diretores jurídicos da SIC. Existia uma troca muito legal, até pela cúpula do G8, que você citou também, que eu não sei se todos sabem. Você podia explicar para nós? O G8 reúne as 8 principais entidades, né, representativas da sociedade. A própria SIC é uma delas, a OAB também. E ali são discutidos os assuntos, os temas relevantes da sociedade. Né? Então, legal. Muito legal.
Daí o nosso presidente Ciro comentava muito disso. Falava, Edson, já existe a parceria, vocês estão trazendo um novo formato de núcleos. O Ciro, a gente tem uma grande... Esses 2 anos de gestão dele foi muito bacana, porque ele vem dos núcleos do programa Empreender. O núcleo de informática da SIC, que virou o núcleo do Iguaçu Vale. Então, ele está sempre conosco. Então, ele sempre foi um apoiador do programa, porque ele entende a força que é juntar profissionais de um mesmo setor para debater projetos, trocar experiências, cases, visitas técnicas, viagens. Tem muita coisa legal que os núcleos fazem. Agora, Edson, dentro dessa metodologia, né, que você colocou, me chamou até a atenção a presença da doutora Vanessa no sentido aqui desse comitê de educação, né? Isso foi uma coisa que, a hora que eu olhei, falei, poxa, comitê de educação. Como que é esse trabalho do comitê, a função dele dentro da metodologia do núcleo? Então, os comitês, na verdade, tem mais de um. O comitê de educação, ele é apenas um deles. São subdivisões dentro dos núcleos, que vem exatamente do programa Empreender. Então, qual que é a ideia? Que existe o núcleo, que é algo maior, e dentro existem subdivisões que coordenam as atividades. Então, por exemplo, o comitê de educação, no caso, né, eu estou como líder, a gente organiza a parte de, por exemplo, trazer palestras, trazer pessoas para conversar com a gente, de ouvir os nucleados, entender quais são as demandas, que nem o Edson comentou, a gente já está construindo, né, a Agenda 2025. E, por exemplo, a gente tem os comitês de marketing e de eventos. Então, a gente consegue fazer esses grupos de trabalho dentro do núcleo, que tem com o objetivo mesmo de coordenar as atividades. Até foi uma coisa que foi comentada, assim, que ela tem é bem diferente o modo de organização, né? Uma hierarquia. Isso, e os comitês, eles representam bem isso. A ideia de que mesmo que exista um grupo maior, o comitê ele vai vir para dar nome a esse grupo. Então, por exemplo, ali junto comigo tem outras pessoas que são nucleadas também, que elas me ajudam, né, a trazer dessas pessoas, a discutir a agenda. E é exatamente dessa ideia, de que a gente consiga construir algo que seja sólido. Né? O núcleo ele precisa ser sólido, até porque como a gente tem essa parceria com a OAB, a ideia, o intuito não é bater de frente com as pautas da OAB, mas é que a gente ande em conjunto. Então, que nem a doutora Daiane tinha comentado, a ideia é que a gente fale de gestão, assim que ela é a casa do empresário, né? E a gente percebeu que existiam essas demandas dos advogados, da questão de a gente se enxergar como empresa. Às vezes, eu sou advogado, mas eu sou uma empresa, eu sou autônomo, o que eu sou, onde eu me enquadro. A Mari comenta bastante sobre isso, né, a nossa coordenadora, que o advogado parece que ele está num limbo, né? Ele não sabe muito bem onde ele está, o que eu tô, e assim que ela vem exatamente, o núcleo vem nesse sentido, da gente fomentar o empreendedorismo e também que a pessoa se torne empresário, se enxergue como empresário. E o comitê de educação, ele tem bastante essa pegada, né? A nossa ideia é trazer, por exemplo, a gente já trouxe esse ano pessoas para falar sobre tributação, então não no sentido de direito tributário, mas no sentido assim, de pessoa física ou jurídica. Eu tenho que aderir ao Simples Nacional. A gente também agora vai ter uma próxima pauta de liderança. E todas essas pautas, elas são construídas, foi comentado também sobre a questão de ser democrático, em cima das demandas dos nucleados. Então, hoje, a gente chama todos os nucleados, sempre tem essa conversa, mesmo o núcleo sendo muito novo, então a gente fez de uma maneira um pouco diferente e fala, olha, o que você sente, qual que é a sua dor como advogado na parte de gestão? Então, o que falta? É marketing? É gestão bruta mesmo? É parte financeira, né? O Edson já veio também trazer uma palestra da gente sobre financeiro. Então, essas construções dentro do núcleo são exatamente para fomentar isso. A gente sempre comento com o Edson, o núcleo é feito pelos nucleados, né? Então, se a gente não traz o que a gente tem de demanda, o núcleo ele não vai se fomentar. E o comitê, ele é uma expressão disso, do que a gente filtra as demandas dos nucleados e traz e dá vida, né? Então, assim, quando eu trago uma palestra, uma reunião mais temática, esse ano a gente está um pouco, né, começando ainda, mas para o ano que vem a gente já tem um planejamento de fazer coisas diferentes e cada comitê ele tem essa ideia mesmo, de que todas as ideias que sejam trazidas, elas sejam transformadas em projetos e se torne algo bem prático. A gente gosta bastante dessa parte prática, dessa parte ativa dos nucleados, então da gente fazer projetos, participar, engajar. E é bem diferente do que advogado está acostumado. Eu digo, né, por mim mesmo. Então, o núcleo ele é uma iniciativa assim bem firme na praticidade de realmente trazer a cara de empresa para quem está dentro do núcleo. Isso que a doutora Vanessa falou, Maicon,
questões jurídicas ficam para as comissões, que é quem debate os temas. Então, a gente está trazendo gestão financeira, gestão de pessoas. A gente tem muito escritório que traz a dor assim... Os meus estagiários estão trocando o tempo todo. Como que eu faço um bom recrutamento? Como que eu retenho talentos? A gente não aprende isso na faculdade. Eu fiz direito também. Não tem essa matéria. Então, a SIC, como casa do empresário, ajuda os advogados da OAB, que é a casa do advogado, né? A gente é muito bem recebido sempre aqui. Acho importante frisar também. Essa parceria que a doutora Daiane falou não é só de falar. A gente vê quando vocês vão lá e quando nós viemos aqui. É muito bacana como a gente é bem recebido, né? Sim. E então, como a doutora Vanessa falou, pautas de gestão financeira agora, doutor, você é uma empresa, CNPJ, então você emite receitas, tem faturamento, sua tributação é diferenciada, suas despesas variáveis, fixas, margem de contribuição, lucro líquido. É uma empresa normal, também não se aprende na faculdade. Então, precisa gerir tudo isso, planejamento, inadimplência, toda uma questão de empreendedorismo que a gente traz para os nucleados, para os escritórios que fazem parte do núcleo. E, doutora Daiane, acho que esse é mais um caso concreto do quanto a OAB Cascavel se diferencia também, né? Sim. Porque tem iniciativas inovadoras, tem uma vida própria muito interessante com esse olhar para a advocacia, mas indo além do óbvio, indo além daquilo que é o básico, né? Acho que isso também é legal de destacar, essa característica que é muito da subseção, né? É muito. Ah, sim, eles abraçaram, né, o projeto e conseguimos aparar essas arestas que haviam de dificuldade de entender isso, e hoje a gente tem sim uma OAB que buscou o projeto, conseguiu entender e junto com a SIC implementou e está funcionando. Nós somos prova. Tivemos palestra até mesmo sobre comunicação não violenta, oratória, questão de vestimenta do advogado, questões assim que não há outro lugar. É ali, sabe, que é uma questão que vem da gestão e do empreendedorismo. É muito válido o núcleo. Eu entrei de curiosa na época e estou realmente muito satisfeita com o projeto. Parabéns, então, à SIC, ao AB Cascavel, as duas instituições que com esse núcleo ficam mais fortes, com certeza. E para a advocacia, sem sombra de dúvida, é um núcleo que traz, agrega e ensina o advogado o que ele precisa. O que lhe falta, talvez, porque a OAB ela vai trazer a questão jurídica, como foi bem falado aqui, muito bem falado. E lá nós temos aspectos do empreendedorismo. Aproveito também para falar um pouco sobre um tema que a doutora Vanessa trouxe, sobre liderança inspiradora, que é o nosso próximo palestrante, para chamar os advogados também, que é um intuito que eles venham participar, bebam dessa água que está limpa, que está nova, que é refrescante para nós advogados, porque traz um aspecto aí que dá para trabalhar bem. E essa palestra que terá a próxima, ela é muito boa mesmo. Eu vi aqui que o Ronaldo Reis, que ele vai fazer, ele é consultor em gestão de pessoas. E esse consultor, ele é super renomado. Então, trazer ele sem custo... Que legal. É incrível, porque a gente sabe que o custo dele é alto, então o nucleado está aproveitando, então é um chamamento para que participe, é muito agregador. Nesse sentido, até queria que vocês explicassem como participar, né? É aberto, tem que fazer parte já da associação comercial, tem como só ir lá uma reunião ou outra, entender e depois avançar? Explica um pouquinho isso para nós. Posso? Pode. Tá, a gente tem uma rede social, um Instagram, que hoje em dia acho que é o mais fácil para chegar em contato conosco, que é nead.cascavel, se não me engano, nosso arroba. A nossa equipe de marketing, como a Vanessa falou, nós temos outros comitês, a doutora Agnes Bueno é nossa líder de marketing, o Dr. Jean Rosa é nosso líder de eventos, está no lugar certo, nos ajuda com os nossos eventos. Sim. Então, pelo Instagram, podem sim vir como a doutora Daiane de Curiosa, e que ficou, ou seja, estamos no caminho certo, para entender como funciona. A metodologia permite que o advogado participe de até 3 reuniões, sem nenhum compromisso, sem se associar a nada, sem nenhum custo, para entender como funciona o núcleo. Eu quero participar. Aí entra nas metodologias do programa, precisa ser associado à SIC, o CNPJ, o escritório precisa ser sócio da SIC. E pode participar daí só com a mensalidade lá da SIC, que inclusive estamos com uma campanha, como temos aí mais 3 meses até o final do ano, de 12 meses de associação grátis da SIC, né, de mensalidade. Então, o escritório de advocacia que estiver se associando à SIC agora até o final do ano, vai só pagar mensalidade no final do próximo ano. Então, é um chamamento também. E a gente sempre explica no final da reunião quais são os passos, mas é bem tranquilo. Venham conhecer que vale a pena. Vale a pena. Eu queria só citar quando você falou da SIC de inovação, que inovação nem sempre é tecnológica, né? Com certeza. A gente tem esse paradigma.
E os serviços da SIC, aí sim que se somam aos da OAB, que é aí que eu acho que é a cereja do bolo. Por exemplo, nós temos a SIC Labs, que os associados, as doutoras aqui que são agora associadas da SIC, podem usar. A SIC Labs é a nossa incubadora de startups. Então, como que a OAB e os advogados ganham com isso? Primeiro que um advogado que gostaria de criar uma startup vai ter todo o apoio lá dentro da nossa casa, da SIC Labs. E essas mais de 20 startups que a gente já tem lá incubadas precisam também de assessoria jurídica. Então, é muito legal a gente estar com o núcleo lá dentro. Então, eles vêm tirar dúvidas e aí a OAB entra com os serviços dos advogados também. Então, todo mundo ganha. Acho que nesse sentido, né, doutora Vanessa, esse vivenciar a associação, o network, eu imagino que tem também todo um aspecto que soma nesse sentido, né? Sim, exatamente. Geralmente é até um questionamento que a gente recebe bastante de pessoas interessadas, mas o que eu tenho a agregar? Eu já tenho a OAB, para que eu preciso da SIC, né? Então, assim, exatamente isso, de você criar um ambiente. Então, às vezes a gente está na OAB só com advogados e a gente precisa também fazer esse networking, conhecer outras pessoas, outras profissões. Como o Edson comentou, existem núcleos temáticos super interessantes, que é possível uma interação e que a SIC fomenta isso também. Então, não só apenas, mas para a ideia de realmente da gente conhecer outras realidades, de ter acesso a mais pessoas. Eu digo principalmente quando falo de, por exemplo, advocacia iniciante, né? Às vezes a principal dificuldade que tem é conhecer, ou o advogado acabou de chegar na cidade, ele não conhece, né? E a associação comercial, ela traz essa ideia grande de conhecer pessoas, de ter acesso a outros serviços, a outros profissionais. E geralmente, quando eu respondo essa pergunta, eu falo para a pessoa, eu falo assim que ela agrega muito junto com a OAB. A OAB, ela sempre vai ser a casa do advogado, e a SIC é a casa do empresário, e você pode estar nos dois lugares, né? Então, a OAB, ela sempre vai ser o lugar do advogado, o nosso lugar de carinho, né, da nossa profissão, mas a SIC, ela consegue te engrandecer como empresário, engrandecer a sua empresa e fazer você crescer. Inclusive, isso é um dos princípios do núcleo, é fomentar a profissão também. Então, respeito pela profissão do advogado, mas também fomentar que as pessoas se tornem empresárias. Né? Doutora, por comungar sim, isso, a por questão favor. ética também, que foi citada no início, eu cito novamente. Nós fizemos termo de compromisso, vários instrumentos, os nucleados assinaram, Regimento. porque foi criado um regimento baseado e amparado pela legislação. Então, não tem nada que é feito nesse âmbito, nesse núcleo, ou pelos nucleados, que não esteja documentado e que segue a legislação e principalmente os princípios éticos. Então, é importante falar que ali a gente tem esse cuidado. E acho que fica uma oportunidade, a gente já está indo para o encerramento, passa muito rápido o tempo, Sim, né? passa rápido. Mas de pedir para a doutora Daiane, até pela representatividade que tem dentro da subseção, de fazer mais uma vez esse chamado, né? Quem está acompanhando, quem está assistindo, ouvindo, que vá, participe, conheça, vá numa reunião, integre também com o núcleo, que vai ter um potencial muito grande. Tá bom. Bem, então vou falar diretamente com os advogados da subseção de Cascavel. Hoje nós temos mais de 3.000 advogados, para que venham participar do núcleo, se tem esse interesse, essa vontade de aprender sobre empreendedorismo, sobre gestão de escritório. O núcleo ele está aberto, as palestras são quinzenais, não foi falado ainda, né? É importante dizer isso. Então, a cada 15 dias, nas terças-feiras, o horário está às 18h30, uma reunião é feita na OAB Cascavel, na outra quinzena é feito na SIC, e assim sucessivamente. Então participe, venha, se tiver dúvida, fale comigo, fale com a doutora Mari, fale com o Edson, fale com a Vanessa, com os nossos outros participantes nucleados. Todos aí possuem essa condição de estar indicando aí a reunião. E também foi falado aqui o Instagram, entra em contato, adiciona lá o Instagram do núcleo, e se tiver dúvidas, mande lá para nós, que estaremos realizando aí e avisando das próximas reuniões. Se eu não me engano, a próxima é dia 29/11. Isso. É o AB ou a SIC? OAB. OAB. É aqui na OAB. Então, já estão convidados. Quem quiser participar, nos chame, por favor. Doutora Daiane, então, te agradecer pela tua participação, né, e também por todo o envolvimento. Eu sempre gosto de destacar que é um trabalho voluntário, né? Seja na OAB, seja também na SIC. Então, fica o nosso agradecimento pela participação e pelo trabalho.
Obrigada, Maicon. Da mesma forma, agradecer ao Edson, Obrigado, sempre Maicon. entusiasta, dedicado, sempre disponível, né, para ajudar e fortalecer também o núcleo. Isso aí. Fica o registro de gratidão para Muito você. obrigado. E a doutora Vanessa, Muito obrigada. obrigado também pela participação aqui. Parabéns também por se dedicar voluntariamente e se doar um pouquinho para que a advocacia fique mais forte. Muito obrigada. Muito bem, vamos agradecer todos nós agora, quem nos acompanhou, quem esteve com a gente participando desse podcast. Lembrando que você pode mandar sua sugestão, comentar, envie isso para outras pessoas. Enfim, vamos fortalecer esse espaço que é de todos vocês da advocacia, de todos nós que queremos uma sociedade melhor. Até a próxima! Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.